Tchum, tchum. Pronto, galera. Então vamos lá. Gente, olha só. Nós vamos começar a falar sobre progressão aritmética PA, tá bom? Progressão aritmética. Nós vamos estudar progressão aritmética e progressão geométrica. Na aula anterior, nós falamos um pouco como sequência como um todo. Todo tipo de sequência misturada aí em alguma situação. Agora nós vamos focar na sequência chamada progressão aritmética. Olha só, vamos observar essa situação. Eu estou construindo aqui quadrados com palitos de fósforo, né? Bem conhecidos esses palitinhos por nós. Hoje em dia os fogões são elétricos, mas aqui em casa tem que ter porque o fogão falha, então tá isso aqui. Então vamos observar o seguinte. Nessa primeira figura, nós precisamos de 4 palitos. 4 palitos. Na segunda figura, nós precisamos de 7 palitos. Na terceira figura, nós precisamos de 7, 8, 9, 10 palitos. Então, se eu construir uma quarta figura, quantos palitos nós vamos precisar? Alguém poderia me dizer? 13. Muito bem. E se eu fosse fazer a quinta, 16 e assim vai. Ou seja, essa sequência aumenta de 3 em 3. Então eu tenho a sequência aqui, ó, 4, 7, 10, 13, 16 e assim vai se eu fosse continuar. Toda sequência onde a variação é feita através de uma soma fixa ou de uma subtração fixa, ela é chamada de progressão aritmética, tá bom? Aritmética das operações aritméticas mesmo, soma e subtração. Então, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Esse mais 3, ele é chamado dentro dessa sequência de razão. Esse mais 3, quem é daltônico me perdoe, gente. Porque verde e azul, o cabo vai ver a mesma coisa. É chamado de razão, que a gente representa pela letra R. Razão, gente, nada mais é do que a variação, certo? E essa variação é como se fosse, lá na frente a gente vai fazer a relação disso. Lembra da função afim, que tinha um cara chamado de taxa de variação? Nós vamos ver lá na frente que, na verdade, uma progressão aritmética é uma função afim disfarçada, certo? Com algumas características específicas. Mas a gente vai focar aqui, progressão aritmética, não vamos ficar associando toda hora, mas lá na frente a gente vai ter um tópicozinho que a gente vai associar para você entender isso bem legalzinho. Então, razão da PA representada pela letra R. Então, toda vez que eu diminuir um termo pelo seu termo anterior, vai dar sempre o mesmo número. 16 menos 13, 3. 13 menos 10, 3. 10 menos 7, 3. 7 menos 4, 3. Não importa de onde eu pegue os elementos, não importa em que posição eu pego os elementos, tá bom? Outro detalhe importante é que cada elemento a gente vai representar pela sua posição. Então, o 4 nós vamos chamar de A1. A1 quer dizer primeiro termo da PA, ou primeiro elemento, tá bom? A gente usa o nome termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. E assim por diante, certo? Então, a gente representa como A1, A2, A3, o 1 e o 2 e o 3, e assim vai. Ele é subinscrito mesmo, tá certo? Gente, com base nesse bate-papo, nós vamos tentar descobrir qual seria uma expressão geral para todas as progressões aritméticas. Eu vou pegar esse exemplo e a gente vai tentar perceber o que acontece, tá bom? Olha só. Professor, Oi, amor. uma dúvida. Por que o R tem que ser, para todas as diferenças, ele tem que ser igual? Porque, um exemplo, se de 4 para 7 a diferença é 3, mas aí, se essa diferença aumentasse para
4, ele ficaria de 4, 7, 11, aí depois aumentasse para 5. Não pode ter uma situação assim? Pode, mas ele deixa de ser uma progressão aritmética, beleza? Ela é uma outra sequência, pode ser que ela tenha nome, inclusive, mas ela deixa de ser uma progressão aritmética, beleza? Então, para ser progressão aritmética, ela precisa ter esse padrão repetitivo, tranquilo? Se ela não tiver, ela pode ser caracterizada como outra coisa, mas não como progressão aritmética. Bacana? Olha só. O que é que nós achamos aqui? Que A1 é 4, que A2 é 7, que A3 é 10. Vou usar todos até os 5 aqui. Que A4 é 13. A5 é 16. Pronto, até aqui é suficiente. Deixa eu dar umas espaçadas melhor, porque eu quero conversar um pouco mais detalhado com vocês. Dar umas espaçadazinhas boas aqui. A pergunta é, professor, e se eu tivesse um A 1000, um A o centésimo termo? Ou seja, se eu tivesse um AN, como é que eu acharia esse AN? Quando eu digo AN, eu estou dizendo assim, como é que eu acho um termo genérico? Como é que eu acho um termo genérico dessa sequência? Como é que eu acho um termo qualquer dessa sequência? Tá bom? Sabendo apenas sua posição. Tipo assim, eu quero saber o centésimo número. Eu quero saber o vigésimo. Eu quero saber o trigésimo. Como é que eu acho ele sem ter que fazer um a um? Então vamos lá estudar isso agora e chegar a uma dedução. Nós não vamos provar, tá bom? Nós vamos deduzir. Em termos de demonstrações de muitas fórmulas aqui, eu vou deixar para gravar vídeos com as demonstrações, tá bom? Aí eu gravo o vídeo com as demonstrações e a gente vai tentar, lógico, um caso ou outro a gente faz, mas assim, a gente vai tentar muito mais deduzir, tá certo? Olha só que lindo. Olha para esse cara aqui. Esse cara é o primeiro termo, vou chamar de A1, tá bom? Esse cara, A2, quem é A2? A2, ó, é 4 mais 3, concorda? Mas quem é 4? A1. E quem é o 3? É o que nós chamamos de razão, que nós representamos pela letra R. Lindo? Agora, quem é 10? 10 é quem? 10 é 7 mais 3. Mas quem é 7, meus amores? A2. E quem é 3? R. Só, gente, que quem é A2? Olha, quem é A2? Oh, tá de amarelo é melhor. É melhor. Quem é A2? A2 é A1 mais R. A1 mais R. Então, se eu colocar A1 mais R no lugar desse A2, isso daqui vai ficar o quê? A1 mais esse R com esse R, 2 R's. Beleza? Vamos continuar. Quem é 13? 10 mais 3. Mas quem é 10? 10 é A3 mais R. Mas quem é A3, gente? A3 é A2 mais R. Ou seja, A3 é A1 mais 2 R's. Então aqui vai ficar A1 mais A3, ó, A3, mudar a cor só para a gente fazer as comparações. A3 ó, é A1 mais 2 R's. Então, se eu pego 2 R's com R's, fica quanto? 3 R's. Beleza? De modo que aqui fica ó, 13 mais 3. Fica 4 mais R's.
Então, aqui vai ficar A1 mais 4R. Observe o que está acontecendo. Observe o que está acontecendo. Aqui não era 1, o R apareceu quantas vezes? Nenhuma, professor. Muito bem. Aqui não era 2, o R apareceu quantas vezes? Uma vez. Aqui não era 3, era, professor. O R apareceu quantas? Duas. Aqui era 4, o R apareceu quantas? 3. Aqui é 5, o R apareceu quantas? 4. Então, se fosse 100, ia aparecer quanto? Muito bem, 99. Então, se é AN, vai aparecer quanto? Vai aparecer o A1, todos têm o A1, e vai aparecer o R quantas vezes? Uma unidade a menos que essa. Se aqui é N, quem vem antes de N? N menos 1 vezes R. Beleza? Então, essa expressãozinha nós chamamos de fórmula geral da PA ou fórmula do termo geral da PA. Então, vou chamar de termo geral da PA. Então, toda PA tem essa expressão. Basta que eu ache os seus elementos A1 e o R, que ao saber o valor da posição que eu quero encontrar, eu consigo achar qualquer elemento dessa sequência, tá bom? Qualquer elemento dessa sequência. Deixa eu só fazer um comentário adicional para que vocês percebam como é lindo essas coisas. Olha só que lindo. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Gente, isso é uma fórmula, tá bom? A gente chama de equação, mas vamos pensar no popular, isso é uma fórmula. E toda fórmula, ela pode cair no esquecimento da gente. Isso. Muito bem, Leonardo, é exatamente isso. Toda fórmula pode cair no nosso esquecimento. Então, qual é o macete para que eu não esqueça da fórmula? Se eu fizer 70 questões, nas 70 eu replico a fórmula. E depois que eu aplico a fórmula, tá bom? Mas aqui eu quero fazer um outro comentário, olha só. Gente, aqui eu posso fazer um chuveirinho, não posso? Não posso fazer um chuveirinho? Olha que lindo se eu fizer o chuveirinho. A N é igual a 1 mais NR menos R, não é isso? Eu vou organizar isso só para ficar assim, ó. NR mais A1 menos R. Gente, olha que lindo aqui. Olha que lindo. Deixa eu ver se era isso que eu queria escrever. É isso mesmo. R é um número. R é um número. A1 também é um número. Não, mas nem precisava dessa viagem toda, não. Peraí. Deixa assim mesmo. Não precisa desenvolver chuveirinho aqui agora, não. Peraí. Vamos desenvolver chuveirinho. Vai dar certo. Eu ia falar um comentário antes, mas não vai precisar, não. Então aqui eu tenho A1 mais NR menos R. Nossa incógnita é N, né? Então a N é igual a N ou NR. Vou botar RN só para vocês perceberem uma coisa, mas a NR fica bonito também. A1 menos R. Gente, lembra que a função afim era assim, ó? F de x, eu vou botar F de n, tá bom? Só para a gente comparar. F de n é igual a n mais b, não era isso? Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que mimoso. R e A é a mesma coisa. Razão, taxa de variação. E B é o resultado desse número. Aqui não são dois números reais, né? Aqui são dois números quaisquer. Isso dá um número, que é o valor de B. Então, na verdade,
A PA é uma função afim. Qual é a diferença? A diferença é que na função afim, esse n pode ser qualquer número real. E na PA, esse n são os números naturais diferentes de zero. Como assim, professor? Gente, como é o nome desse n? Vamos ler esse AN. A1, A2, A3, A4. Então, isso é um número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ou seja, o n só pode ser um valor natural e inteiro, natural, né? Diferente de zero, porque ele representa a posição. Primeiro termo, segundo termo. Não existe o termo 1,5. O 1,5 termésimo termo não existe. Ou é o primeiro ou é o segundo. Já na função, eu posso calcular o f de 1,5. Não posso? Posso calcular o f de 1,5. Beleza? Então, observe que, na verdade, é quase a mesma coisa. Só que a gente tem a variação aqui, está na variável. A nossa variável n, a gente chama que aqui é uma variável contínua, e aqui é uma variável discreta. Quando você ouvir falar matemática discreta, é a matemática que trabalha com os números naturais, tá bom? Assim, a grosso modo. Também pode trabalhar com inteiro. No nosso exemplo, vamos aplicar os valores ao nosso exemplo. No nosso exemplo, o que é que eu tenho? Eu vou passar mais um slide que fica bonito. Ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes R. No nosso exemplo, quem é a 1? Quem é a 1? 4. Quem é R? 3. Está variando de 3 em 3. Substituir essa bagaça aqui, ó, vai ficar a n igual a 4 mais n menos 1 vezes 3. Faz chuveirinho. Olha que lindo, gente. A n é igual a 4 mais 3n menos 3. A n é igual a 3n mais 1. Gente, se eu pensar isso assim, ó, olha para cá, ó, f de x é igual a 3x mais 1. E seria uma função do primeiro grau. Só que se eu chamo f de x, x pode ser qualquer número real. Aqui não. O n só pode ser números naturais diferentes de zero. Porque A1 é o primeiro, A2 é o segundo, A3 é o terceiro. A posição é importante. Já aqui não. Existe o A2, o A1,5, o A3 meios, o A8 sétimos, o A qualquer coisa, porque é qualquer número real. Então, basicamente, é essa relação entre PA e função afim. Mas aqui, o que é que eu quero que a gente saia com isso na cabeça? Eu quero que a gente lembre que o termo geral de uma PA é A1 mais N menos 1 vezes R. Isso tem que estar no seu coração. Que a gente vai usar isso com força, tá bom? Vamos usar isso com força. Bacana? Vamos continuar mentindo. Então, a definição. O que é que diz a definição de progressão aritmética? Estão escutando os latidos, né? Lá na rua tá a bagunça dos cachorros ali. Progressão aritmética, mais conhecida como PA, é toda sequência de números na qual a diferença entre cada termo a partir do segundo. Gente, o que é diferença? Subtração. E o termo anterior é constante. Olha só, Luiz Gustavo. Por que essa variação tem que ser igual? Para caracterizar uma PA. Sempre essa variação é constante. Essa diferença constante é chamada de razão, representada pela letra R. E como nós vimos agora, eu vou fazer mais uma vez, a fim de fixação, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Nós já deduzimos
o porquê porque isso acontece em uma PA. A partir de um exemplo, nós deduzimos por que isso acontece no PA. Depois eu vou gravar um vídeo demonstrando isso de fato, mas nossa preocupação aqui é o entendimento, tá bom? Vamos para frente. Classificação. Classificação do campeonato. Gente, uma função afim, ela pode ser crescente ou decrescente, a depender do valor de A, não é? Quando A é positivo, a função é crescente. Quando A é negativo, a função é decrescente. E se for A for zero, a função é constante. Mesma coisa. Então eu tenho aqui, ó. Lembrando, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Ó, a gente já falou, já escreveu isso umas 5 vezes. Quando r é maior que zero, a PA é uma PA crescente. Por exemplo, a sequência de números pares a partir do 2. 2, 4, 6, 8, 10. A variação está ocorrendo de 2 em 2. Quando a razão é zero, a PA é constante. É uma PA sem graça. Você pega uma sequência que não tem variação, ela é 7, 7, 7, 7. Ela pode ser finita ou infinita, certo? Aqui eu estou pensando que todas são infinitas, mas pode ser finita também. Uma PA pode ser finita. E a razão ela é menor que zero, quando a PA ela é chamada de decrescente. Por exemplo, 10, 7, 4, 1, menos 2, e assim vai. Beleza? A razão aqui é menos 3. A razão não é 3, porque a variação é 3 voltando, digamos assim. Deixa eu ver. Por que então a sequência de múltiplos? Porque os múltiplos, eles variam de um para o outro a partir de uma soma, tá bom? Porque assim, apesar do nome ser múltiplo, é interessante essa dúvida aí. Apesar do nome ser múltiplo, os múltiplos de um número, deixa eu pegar um exemplo aqui. Os múltiplos, vou pegar aqui no cantinho, os múltiplos de 8. Quem são os múltiplos de 8? 0, 8, 16, 24, 3 pontinhos. E o que Júlia falou aí sobre PG tem sentido, que PG tem a ver com multiplicações, certo? Mas olha para cá. Não justifica isso, mas tem sentido a fala dela. Mas assim, múltiplos de 8. Primeiramente, como é que eu acho os múltiplos de 8? Assim, ó, 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4. É assim que eu acho os múltiplos. Sendo que, apesar de haver uma multiplicação aqui, na verdade, quando eu pego os seus resultados, o que está ocorrendo, e quem conta nos dedos quando é criança faz muito isso, quem conta no dedo quando é criança, na verdade está havendo uma soma de 8 em 8. Acrescenta mais 8, acrescenta mais 8, acrescenta mais 8, acrescenta mais 8, beleza? Quando a gente é bebê, criança, sério, sacanagem. Quando é criança, como é? Depois você pode montar uma sequência que o final seja 25, sem usar potenciação, por favor. Vou pensar sobre isso aí. Fiquei confuso. Mas a gente pensa nisso, certo? Isso, Tiago. PG é mais ligado à potência. E PG, nós vamos conversar lá na frente, que PG é uma função exponencial. PA
PA é uma função afim. Vou até botar o nome aqui, ó. Função afim. Eu não vou detalhar mais aqui, porque lá no finalzinho eu vou fazer um comparativo de fato, então vou detalhar o que precisa. Mas, a grosso modo, PA é uma função afim. E PG seria uma função espacial, porque eu li o nome especial. Vou fazer, relaxa. Deixa eu só dar umas classificadas aqui, a gente vai fazer muita questão, certo? E PG seria uma exponencial. Agora vamos lá, representações especiais. Eu vou falar um pouco dessas representações especiais, depois a gente ataca os exemplos, certo? Aqui eu começo os exemplos. Olha só, se eu tiver uma PA de 3 termos, eu posso fazer uma representação especial para ela. Como assim? Se a PA tem 3 termos, o que é que acontece? Eu tenho A1, A2 e A3, concorda? Aí, por algum motivo, vamos supor que eu conheço o termo do meio. Ou se eu não conheço, eu quero generalizar. Então, chamo o termo do meio de x. Quem vem depois do termo do meio é x mais r, porque a variação acrescenta uma vez. E quem vem antes dele, x menos r. Beleza? É uma representação especial para uma PA de 3 termos. Quando aparecer isso nas questões, isso vai fazer mais sentido, mas eu reforço para vocês lá. Em um PA de 5 termos também é interessante essa ideia, porque eu tenho A1, A2, A3, A4, A5. Então eu tenho o termo do meio é x, para cá, ó, x mais r, x mais 2r's. E para lá, x menos r, x menos 2r's. Beleza? Essa situação é específica disso. Agora vamos atacar as questões que tudo que a gente falou vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Tá certo? Deixa eu ver aqui. A gente viu ano passado. Vamos lá. Dada a PA 28, 36, 4, 4, 5, 2, determine seu oitavo termo, seu 19º termo. Antes de tudo, vamos lá. A PA, ele tem o primeiro termo A1, aqui é A2, aqui é A3, aqui é A4. Gente, quanto é a razão dessa PA? Gente, 36 menos 28, ou 44 menos 36, ou 52 menos 44. Eu posso fazer a subtração de qualquer um termo da frente pelo imediatamente anterior. Então, aqui eu vou fazer 36 menos 28. Isso dá 8, né? Então, a razão dessa PA é 8. Beleza, e agora, pessoal? Agora você sabe que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Com isso, você faz a festa agora. Por quê? Porque na letra A ele quer o oitavo termo. Então, que é o A8. Como é que eu escrevo A8? A1 mais uma unidade a menos. Aqui não é 8, meus amores. Vai ficar o quê? 7 R's. 7 R's. Porque é N menos 1. Agora ficou melebebo. Agora ficou fácil, porque eu só substituí. Ó. A8 é igual a 1. Quem é 1? 28. Mais 7 vezes 8. Agora, cuidado, porque às vezes a gente está evoluindo e erra besteira. Muita gente quer somar primeiro. Não. Numa expressão numérica, primeiro multiplica, né? E 7 vezes 8 é quanto? 56. 56 mais 28 dá, não sei de cabeça, arma. 56 mais 28, 14 é 8, né? 84. Então, o oitavo termo dessa sequência é 84. Beleza? 84. Agora, a letra B. Letra B, ele quer o 19º
Ele quer o A19. Como é que eu acho? Como é que eu acho o A19? É A1 mais uma unidade a menos. 18 R's. Certo? 18 R's. Então, A19 é igual a 1, que é 28, mais 18 vezes 8. A19 é igual a 28, mas na hora de estudar não faz isso. Estou fazendo só para ganhar tempo na aula, mas não usa a calculadora na hora de estudar. 144. A19, a não ser que seja um estudo muito específico, como nas disciplinas técnicas ou alguma coisa específica de física e de química. 172. Professor, Beleza? qualquer Foi bom. sequência que eu conseguir encaixar nessa fórmula pode ser PA, então. Exatamente. Toda sequência que caminha dessa forma, ela é uma PA e ela encaixa nessa forma. Beleza? Isso inclui aquilo que eu perguntei antes, né? De sequência de múltiplos. Vai que fosse lá Sim, 4, 8, 12. perfeito, perfeito. Porque todo múltiplo, ele varia naquela quantidade do que eu estou perguntando. Por exemplo, múltiplo de 10 varia 10 em 10. Múltiplo de 8 em 8. Múltiplo de 50 em 50. Beleza? Aham. Gente, show, né? Gente, eu vou fazer a letra B de um jeito diferente, de um jeito mágico. Olha que legal. Olha que legal. Eu vou escrever aqui o que é que eu sei até agora em relação à questão. Eu sei que A1 é 28. Eu vou fazer a letra B de um jeito diferente, certo? Eu sei que A8, também eu sei que o A8 é 84. E eu sei que a razão é 8. Tá bom? Depois que eu respondi a letra A, são as coisas que eu sei. Obviamente que eu sei quem é A2, quem é A3, quem é A4, mas eu tô falando a grosso modo o que é que a gente sabe. Então eu sei quem é A1, quem é A8, quem é R. E eu quero achar A19. Gente, nós vimos, nós vimos que A19 é A1 mais 18 R's. Mas eu tô com preguiça de fazer essa conta grande, de usar só o A1. Olha o que a gente pode fazer. Olha que lindo. Isso é A8 mais 11R. Professor, não entendi. Vai entender agora. Olha só. Você, olha para a letra B aqui, olha para isso daqui, ó. Concentra aqui nessa expressão. Júlia, olha para essa expressão. Se tu estiver dormindo, acorda. A19. Quer dizer que eu vou subir 19 andares. Só que eu já estou no primeiro andar. Estou no primeiro andar. Se eu estou no primeiro andar, faltam andar quantos andares para chegar no 19? 18. Agora, olha a malícia. Eu tenho o A19, eu quero chegar no 19º andar. Mas eu já estou no oitavo. Eu preciso subir quantos andares ainda? 11. Então pensa o que você quer como um andar ou um degrau de uma escada, o que você tem como o lugar que você está, e o R é a quantidade de degraus que você falta para chegar onde você quer. Então, na fórmula geral, está dizendo aqui, ó, aqui é N. Aqui é N degraus, N andares. Eu estou no primeiro, eu preciso andar quantos? N menos 1. Se eu estou no oitavo, ou eu quero o oitavo, eu já estou no primeiro, falta andar 7. Se eu estou no 19º, já estou no primeiro, falta andar 18. Só que aqui eu vou usar a malícia. A questão me deu o oitavo, então eu estou no oitavo andar. Para chegar no 19º, falta andar quanto? 11. Aí a questão fica assim, ó. E muitas questões saem assim de uma maneira mais rápida. Depende do contexto, certo? Estou pegando uma questãozinha aqui. Quando as questões forem surgindo, a gente vai conversando. 84 mais 11 vezes 8. Então aqui vai ficar A19 igual a 84 mais 11 vezes 8. Ou eu fui fazer 11 vezes 8. Tô bem, viu?
Aí mais 84. 172, obviamente. Mesma resposta. 172. Beleza? Observe, gente, como é todo o conteúdo. Exatamente. Muito bem, Luiz. Obrigado. Júlia, só porque acordei ela. É, nesse caso, sim. Não, mas aqui não é 84, não, aqui é 88. Certo? Mas nesse caso podia dar certo. Vocês estão malhando o meu 19, que parece um 15, a povo vou ajeitar só de ruim. Professor, então se a gente fosse mexer naquela fórmula que a gente fez no Hum, começo, para fazer igual você fez agora, a 8 mais 11R, a gente podia trocar o 1 por X, porque já que é um número que a gente pode escolher, fica mais fácil a conta? pode. Vamos ver isso. Vamos ver isso, olha só. Vamos pegar aqui. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Suponha que eu tenha um certo cara na posição X. Isso é dado. Isso foi dado. Então, pode dizer que a n é igual a ax mais n menos x vezes r. Tá bom? Eu não gosto de usar x, não, porque o povo. Não, deixa x mesmo, tá bom. Vocês entendem. Então, se um certo ax é dado, você pode, e você quer saber outro lá da frente, você pode pegar ele, mas o que você quer menos o x vezes a razão. Beleza? Então, por exemplo, em uma PA, você tem que o sétimo termo é 10. Você quer a razão é menos 2. E você quer saber o vigésimo. Então, como é que você faz? A 20 é igual a 7 mais 20 menos 7 vezes 2. Nós você poderia fazer direto, né? Mas vezes R. Então, aqui a 20 é igual a 7 mais 13 R's. Beleza? Nesse caso aqui ia ficar a 20 igual a 10 mais 13 vezes menos 2. Isso dá menos 16, né? Beleza? Bonito, né? Bonito demais isso. Só não é mais bonito que eu. Vamos lá, mais uma. Em uma PA de razão 9, o décimo termo vale 98. Qual é o segundo termo? Gente, tem várias formas de fazer isso, certo? Eu vou usar a malícia que nós fizemos agora. Usar a malícia que nós fizemos agora. Um caminho é você achar o A1. Quem acha o A1 e tem a razão, acha qualquer cara. Porque a forma geral é A1 mais N menos 1 vezes R. Mas vamos lá. O décimo termo vale 98. Eu tenho o décimo termo. E eu quero o segundo. Só que o segundo vem antes do décimo. Essa ideia aqui, ó, essa ideia aqui, sempre o que é dado vem antes do que é pedido. Aqui aconteceu o contrário. Mas é só eu pensar que, que é o contrário na prática. Como assim? Se você pensa assim, ó, A10 é igual a A2 mais quantos R's, meus amores?
Quantos R's, meus amores? 8. 9 R's? Não. Quase. 8 8. R's. É só pensar assim, ó. É só pensar assim, ó. Esse mais esse tem que dar esse. Cuidado que esse negócio de A10, A2, o cara pensa que é um 2, que é um 10 e bota o 10 na conta e dá um cabaré da bexiga. Não é isso. Então vamos lá, ó. Aqui vai ficar, ó, A2 mais 8 vezes R, o R é 9, isso é igual a 98, que é o A10. A2 é igual a 98 menos 9 vezes 8, 72, né? Então, A2 é igual a 6, 26, né? 26. Beleza? Gente, quando ele pergunta pra gente qual é a fórmula ou qual é o termo geral, ele está dizendo assim, ó. Toda vez que ele perguntar pra gente qual é o termo geral, ele está dizendo assim, ó. Pega a fórmula, substitui os valores e veja como é que a fórmula fica com os números. Porque a fórmula geral, o termo geral é esse, ó. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Tá bom? Gente, eu não tenho A1. Tem, por quê? Quem é A1? 26 menos 9. Você não tem o A2 e não tem a razão? Quem tem o A2 e tem a razão tem o A1. Isso vai dar 17. Beleza? Então agora aqui, ó, AN, termo geral. AN igual a 17. Se é termo geral, sempre vai aparecer a figura do N. Porque o que é o N na sequência, gente? Isso. A posição. É a posição, perfeito. É a posição. Então aqui vai ficar o quê? Ó? 17 mais N menos 1 vezes o 9, né? Vezes o 9. Então aqui, ó, fazendo o chuveirinho, eu vou ter a N igual a 17 mais 9N menos 9. Então a N vai ser igual a 9N. 17 com 9 vai dar 8, né? Mais 8. Gente, observe que isso parece muito com uma função afim. 9x mais 8. Só que é uma função afim. Só que é uma função afim onde o x varia de 1 até infinito. Só assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Eu sempre reforço essa história da função afim por dois motivos. Primeiro, você ficar seguro. Você sabe função afim. Então, você vai saber PA. Certo? Não tem para que ter medo. Segunda coisa que eu faço isso é para quê? Para quando eu for fazer o comparativo de fato, você já tem uma noção muito boa. Você já sabe bem direitinho o que é que a gente está falando. Beleza? Lindo, né? Lindo demais, gente. Isso é muito lindo. Mais bonito que isso, só eu mesmo. Mas sou eu que estou explicando, então fica mais bonito ainda. Vamos para frente. Agora vamos ver as questõezinhas contextualizadas. Gente, ó, se eu concluir o conteúdo, que eu acho que se não concluir hoje, concluir a próxima aula com um pouco de velocidade, não se preocupem, porque nós temos os momentos de resolver as listas, né? Então a gente vai ter aula também, aula de exercício, então eu vou escolher as questões da lista para resolver e assim vai, né? Vamos para frente. Preparando-se para a competição, um atleta corre 4.000 metros a mais que a distância percorrida no dia anterior. Gente, o que é isso? A razão. O que eu corro a mais ou o que eu faço a menos de um dia anterior, isso é a variação. Sabe-se que no sexto dia ele correu 3,2 quilômetros. Qual a distância percorrida no segundo dia? Olha só. Eu preciso transformar tudo em quilômetros ou tudo em metros.
Tá certo? Eu tenho que lembrar da tabelinha. Ó. Cagada mole de 100 metros. Aí boto um Mzinho para melar. Ó. Boto um Mzinho para melar. Ó. Você pode pegar o 400, jogar para quilômetro. Então ele vai andar 1, 2, 3 casas. Então a vírgula vai voltar a 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então vai ficar 0,4. Você pode pegar o 3,2 e levar para metros. Ele vai andar 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 3.200. Tanto faz. Ele não, com a distância percorrida, ele não questionou se é quilômetro ou metro. Convenhamos que é mais elegante falar em quilômetro, mas tanto faz. E o que é que nós temos nessa questão? Nós temos a razão, que é 400. Nós temos o sexto termo, que é 3.200, e nós queremos o segundo. Gente, questão rigorosamente igual a essa. Só muda os números. A6. Vou mudar a cor só pelos espaços que a gente usou. A6 é igual a 1, mais quantos R? 5. Só que A1, desculpa, gente, desculpa. A2 mais 4 R's, porque eu tenho A2. Eu quero A2. Então, A2 mais 4 vezes a razão. A razão é quanto? 400. Igual a 3.200. Então, aqui vai ficar A2 igual a 3.200 menos 1.600. 3.200 menos 1.600 dá 1.600. 1.600 metros. Ou, se eu jogo para cá, ó, volta, dá 1,6 quilômetros. Beleza? Então, observe que a questão já usou a malícia. Cagada decimal. Cagada para melar. Tem um amigo meu que faz assim, ó. Cagada mole desce como merda. Eu acho esse mais legal. Uma vez, gente, tá sendo gravado, mas eu vou dizer. Uma vez numa escola, eu falei, né, dei essa dica e a coordenadora chegou para mim. Professor, uma mãe ligou reclamando, dizendo que o senhor fala muito em fezes. Aí eu disse, essa pessoa não tem o que fazer, não. Aí eu disse, Professor, eu uso outro que eu criei também para decorar, que é assim, cagada de cócoras mesmo. Gostei, João, gostei. Essa vai para a próxima aula. Cagada de cócoras mesmo. Essa daí foi boa, ou seja, no mato, né? O cara pode até adaptar, ó, cagada de cócoras no mato. Só não vai ter o nu, né? Eita, danado. Pois é, aí eu peguei e disse, diga ela que arranjou uma louça. Aí saí, eu sei que depois fui demitido do colégio, mas vamos para frente. O povo desocupado, chega, mas vamos lá. Mas faz muito tempo isso. Eu não teria feito isso hoje, não, mas vamos lá. Teria, tá certo, isso aqui. Também não tem explicado, né? Que eu não tenho paciência para essas coisas, né? Esses mimimi de, não sei o quê. Terrorista, não sei o quê. Genocida, não sei o quê. Terrorista, não sei o quê. E o outro é ladrão. Eu não tenho paciência para isso, não. Vamos lá. Olha que questão linda. Ladrão, né? Um robô. Eu quero lá saber. Ó, escreva PA em que A1 mais A3 mais A4 é igual a 0 e A6 é 40. E agora, gente? O cara olha assim, o cara faz o quê? Gente, tudo é questão de experiência. Quando você fizer
a nossa listinha pequena de 40 questões de PA, você vai conseguir sair disso daí de boa, né? Eu já fiz uma lista uma vez grande de PA, com certeza. Eu invento umas, às vezes tem questões que eu não sei aprender depois, mas vamos lá. Gente, o que é que eu faria aqui? O que é que eu faço aqui? Gente, eu faço o seguinte, olha só, vou ver, vou te mostrar a estratégia que vem na minha cabeça agora. A1 é A1. A1 é A1. A3 é A1 mais 2 R's. E A4 é A1. Quando ele diz escreva PA, ele quer que você bota assim, ó. Os termos tudinho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui tem até o sexto, mas ele não disse se a PA é finito ou infinito, mas a gente escreve até o sexto, já que ele só deu 6 aqui. A1 mais 2R e o A4 eu escrevo A1 mais 3Rs. Isso é igual a 0. Por que isso é bom? Que aparece, ó, 1, 2, 3, 1, A1. Então fica 3A1 mais 2Rs com 3Rs, 5Rs. Igual a 0. Gente, eu guardando isso me lembra a possibilidade de resolver um sistema, porque eu tenho duas incógnitas, A1 e R. Só que no A6 acontece exatamente isso. A6 ó, é A1 mais 5Rs. Isso é igual a 40. Então aqui fica um sistema. Eu posso resolver o sistema de modo tradicional, ou eu posso usar a minha... Vou falar igual aqueles palestrantes de autoajuda. Eu posso usar a minha expertise para desenvolver o seguinte, ó. Isola os 5 R's. Fica menos 3A1. Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, fica A1 menos 3A1, que é o 5 R's, igual a 40. Isso fica menos 2A1 igual a 40. Vocês conseguem ver que A1 fica menos 20, né? A1 fica menos 20. No que A1 fica menos 20, achar a razão agora é fácil. É só vir para cá, ó. Ficou feio essa seta. Achar 1 é fácil, é só vir para cá, ó. Para achar 1 é só vir para cá. Para achar 1 é só vir para cá. 5 R's igual a menos 3 vezes menos 20. Dá menos 60, ou menos com menos dá mais dá 60. 60 por 5. R é 12. Se eu tenho o primeiro termo e eu tenho a razão, eu tenho a PA todinha. Então, quem é a PA? Menos 20 com mais 12. Menos 8 com mais 12. 4 com mais 12. 16 com mais 12. 28 com mais 12. 40. Pronto, vou escrever até aqui, porque ele não determinou nada, mas com base no que ele falou aqui, ele falou até o sexto. Então, vou pensar que essa PA tem só 6 termos, tá bom? Poderia ter mais, isso não importaria aqui. Então, observe que a gente usou a ideia da PA, o conhecimento da PA, mas a gente tenta fazer de modo que não fica só um caminho só, mecanicamente uma coisa só. Certo? Então, isso é bacana, essa questão é bacana. Vê se tem mais. Bem, olha só. Qual é a razão da PA dada pelo termo geral? Aí tem esse termo geral aqui. Há uma tendência nossa a dizer que a razão é menos 8. E provavelmente é. Certo? Provavelmente é. Dificilmente a gente vai errar isso. Então aqui é a razão. Menos 8. Tá bom? Mas nós vamos... só para praticar, nós vamos abrir isso um pouco mais. Olha só. A N
é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aqui eu tenho que a N é igual a 310 menos 8N. E agora, pessoal? Esse cara nasceu de uma multiplicação assim, ó. Alguém aqui, mais alguém aqui. Aqui tinha N menos 1, aqui tinha menos 8. Não é isso? Menos 8. Ele nasceu disso daqui. Só que aqui deu 8. Aqui deu 8. Aqui deu 310. Então aqui vai ficar 302. Não é isso? 302. Porque se der 302, vai voltar ao que eu quero. 302 menos 8N mais 8. Esse 8 junta com 302 dá 310. Beleza? Aqui é só uma esmiuçada do que já está na cara, digamos assim. Só para a gente entender. Então, a única coisa que eu ia perceber é isso daqui, ó. A razão é menos 8. Precisava nada desses cálculos. A gente fez porque a gente está estudando. Quem está estudando, principalmente numa aula, a gente precisa analisar um pouco mais do que a questão quer. Tá bom? A não ser que a questão seja extremamente direta. Professor, você pode botar para passada só para eu tirar um print rápido aqui, por favor? Pode. Mas eu vou mandar o slide, viu? Nem se preocupe. Não, então pode continuar. Tem um slide, né? Pode continuar. Tem. Show. Beleza? Professor, você pode explicar porque logo de cara, se a gente vê essa expressão, a gente já sabe que é menos 8, a razão? Posso. Olha só. Aqui. Olha só. Quando a gente pega o termo geral, quando a gente desenvolve o termo geral, a razão sempre vai ficar multiplicada pela nossa incógnita. Ou pela nossa variável, desculpa. No caso, nossa variável na PA é sempre um número natural diferente de zero. Mas sempre ele vai ficar multiplicado por nossa variável. Então, o número que está multiplicado por esse n, que é a nossa variável posicional, a n é uma posição, né? A1, A2, A3. Então, esse cara de cara já é a razão, porque se eu pegar a fórmula geral e desenvolver o chuveirinho, vai aparecer exatamente isso aqui. Bacana? Então, é por isso que ocorre essa bagaçazinha aí. Pra gente já poder só bater o olho e resolver. Bacana, né? Vou fazer mais um aqui. Eu vou fazer essa última questão para encerrar. Isso daqui eu deixo para a próxima aula. Olha só. Uma empresa de TV por assinatura planejou sua expansão no biênio 2016-2017, estabelecendo a meta de conseguir a cada mês 450 contratos a mais do que os contratos comercializados no mês anterior. Certo? Então, 450 a mais do que no mês anterior. Suponha que isso realmente tenha ocorrido. Sabendo que o último bimestre de 2016, o número total de contratos fechados foi de 12 mil. Determina a quantidade de contratos comercializados em... Então, olha só. Olha só, importante aqui. Ele está pensando de 2016 a 2017. Então, o que é que eu tenho? 2016. Então, eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim vai. O que é que eu vou fazer? Em 2016, eu vou pensar A1, A2, A3, até A12. Quando chegar em 2017, para manter o padrão, eu vou pegar A13, A14, até A quanto? Até A24, certo? Deu os 12 meses. Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos lá. O A1, eu não sei ainda, mas eu sei que a razão é fixa, 450 contratos. Eu sei que, suponha que isso realmente tenha ocorrido, e sabendo que
no último bimestre de 2016, o número de contratos fechados foi de 12 mil. Ele fechou 12 mil no... Cadê? Sabendo que no último bimestre de 2016 tinha 12 mil. Último bimestre. O último bimestre é o quê? A11 mais A12. 12 mil. Beleza? O último bimestre, 2016. Então, determine março, abril, dezembro. Para a gente determinar isso, basta duas coisas. Usar a fórmula geral. Mas eu preciso achar apenas um cara, o A1. Porque a razão eu já tenho. Só que A11 é A1 mais 10 R's. A12 é A1 mais 11 R's. Isso é igual a 12 mil. Só que o R nós sabemos quem é. Vamos só organizar aqui, ó. 2A1, 21 R's, igual a 12 mil. Então, 2A1, 21 vezes R's. Quanto é o R? 450. 450 igual a 12 mil. Então, A1 vai ser igual, esse número passa diminuindo, né? Eu vou ter 21 vezes 450 cada mil. Então, aqui vai ficar 12 menos 9.450. 12 mil. Então, A1 vai ser igual a 2.550 dividido por 2. A1 é igual a 1.275. Certo? Esse é o A1. Agora eu consigo achar tudo, porque eu tenho o A1, tenho o R, acabou-se. É só saber direito a posição, né? Então, se eu souber isso, acabou-se. Então, só uma geralzona aqui, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes 450. Se eu quiser desenvolver para dar uma expressão logo e fazer mais rápido, bacana. Mas se eu não quiser, eu faço passo a passo. Eu prefiro fazer passo a passo, porque toda hora eu tenho que desenvolver aqui, eu não gosto não. Mas fica a critério do freguês. Março 2021, ou 2016. Março é A3, né? Então A3 vai ficar A3, A1, mais 2 R's. Então A3 vai ficar A1 quanto é? 1.275 mais 2 vezes 450. A3 vai ser igual. Lembre de multiplicar primeiro, né? 1.275. Desculpa. Mais 900. 2.175. Vou fazer logo dezembro de 2017. Dezembro de 2017 é A24. A1 mais 23 R's. 1.275 mais 23 vezes. Aí conseguir a cada mercado mais do que certo. Vezes 450. Então A24 vai ser igual. Vou logo fazer a conta, certo? 23 vezes 450 mais 1.275. 11.625. E por fim, abril de 17. Fazer aqui letra B no cantinho. Abril de 17 dá 13, 14, 15, 16, né? A16, que é A1 mais 15 R's. A16, 1.275 mais 15 vezes 450. A16. Vou já separar as coisas aqui para no PDF não ficar uma bagunça. 15 vezes 450 mais
1.275, 8.025. Oi, 25. Deixa eu organizar aqui para não ficar uma bagunça doida. Não, peraí. Bonitinho. Olha, meu Deus, que lindo, papai. Pronto. Bacana, né? Parar a gravação.